fica bastante claro, você que ainda acompanha esse pessoal do Google Livre, você está sim sendo feito de trouxa. Eles estão enganando, porque eles sabem muito bem que essa narrativa de que é a mesma coisa é falsa. É a segunda turma do MBL, o Bolsonaro era a mesma coisa e ia dar tudo na mesma. Hipocrisia é esse absurdo de ficar falando que não, mas o Bolsonaro é a mesma coisa, o Bolsonaro é a mesma coisa. E agora nós temos um fato concreto e claro, que demonstra que não seria a mesma coisa. Se eventualmente você passou a última semana debaixo de uma pedra, não soube o que estava acontecendo, o que aconteceu foi que o ministro Alexandre de Moraes resolveu bloquear o X na internet. Então, uma grande fonte de informações é, hoje, a praça pública de maior discussão, sobre o argumento de que o X não possui um representante no Brasil. E o pessoal da esquerda, todo aplaudindo o Xandão, foram todos para o Blue Sky, né, que é uma rede social que imita o X, que também não tem e também não tem representante no Brasil, demonstrando claramente que o problema não é representante no Brasil. Porém, contudo, no entanto, a decisão fundamenta a falta de representação de ter um representante no Brasil e essa decisão monocrática tomada pelo Alexandre de Moraes foi submetida pelo Alexandre de Moraes. Em tese, essa decisão deveria ser encaminhada ao plenário. E por que o Alexandre de Moraes não encaminhou ao plenário? Porque ele queria uma notícia, ele queria manchetes, considerando que a sua decisão ela não se sustenta perante um escrutínio de análise jurídica, ele quer a carteirada, ele quer o pá, né? Tipo, não importa o que diz a lei, importa o que o STF falou, né? E para que isso ocorresse, ele precisava de uma decisão unânime. E daí o que ele decidiu fazer? Para ele obter uma decisão unânime e conseguir uma manchete de que o STF decidiu de forma unânime, ele ao invés de encaminhar para o plenário, onde votam os 11 ministros, ele encaminhou para a primeira turma, onde estão apenas ministros que concordam com ele. E não sou eu, César Melo, jurista nível 3, que está dizendo isso. Quem está dizendo isso é a mídia tradicional. Eu resolvi usar o Goiás 246 pelo simples fato que a mesma notícia foi publicada originalmente no Globo pela Malu Gaspar, em que diz a Malu Gaspar sendo replicada aqui pela Jéssica Carvalho do Goiás 246. Que isso se tratou de uma tática do ministro Alexandre de Moraes para evitar a reação dos ministros indicados pelo Bolsonaro. Por quê? Os ministros não estão presentes na primeira turma, os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça, né? Na primeira turma estão somente os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. E aqui é que nós temos a diferença óbvia, claro, quando faz muita diferença. Ora, se o ministro Alexandre de Moraes encaminhou a decisão para a primeira turma para obter uma decisão unânime e evitar o voto contrário à dissidência dos ministros indicados por Bolsonaro, e estão na primeira turma os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, isso significa que, se o presidente fosse Bolsonaro, na primeira turma não haveria ministros não indicados por Bolsonaro. Ou seja, em todas as turmas do STF estariam presentes ministros indicados pelo Bolsonaro. E a tática do Alexandre de Moraes, como dito aqui, não ocorreria. E não haveria essa narrativa de que o STF decidiu. A gente teria uma narrativa limitada exclusivamente a, por maioria, o STF decide que. E mais, por que o ministro Alexandre de Moraes precisava da unanimidade? Porque em caso de recursos em tribunais superiores, colegiados, sempre que uma decisão é tomada por unanimidade, escasseiam a quantidade de recursos que podem ser apresentados. Quando a decisão não é unânime, podem-se apresentar mais recursos em relação à decisão e, portanto, seria mais trabalhoso para o ministro Alexandre de Moraes fazer. Ou seja, ele poderia até levar para uma turma onde ele ganharia, que seria o caso da primeira turma, nós teríamos 3-2, no caso. Porém, por ser uma decisão não unânime, teria que ser encaminhada ao plenário e, portanto, a rigidez dessa decisão, a certeza dessa decisão, o argumento de que o STF decidiu e, portanto, está correto, né? Não havendo posições em contrário, as quais poderiam ser aferidas e verificadas, olha, beleza, o ministro Cássio Nunes votou e perdeu, o ministro André Mendonça perdeu, o ministro outro nomeado pelo Bolsonaro votou e perdeu, o ministro outro nomeado pelo Bolsonaro votou e perdeu, mas foi uma decisão apertada e data vênia, os argumentos dos dissidentes são bastante fortes, certo? Por quê? Porque aqui nós não temos uma questão jurídica, nós temos uma questão de narrativa a ser apresentada. Não é a mesma coisa. O pessoal do Mundo Livre está sim enganando, né? Eles sabem muito bem que não é a mesma coisa, e agora nós temos uma prova cabal de que não seria a mesma coisa. No mínimo, a chance que o ministro Alexandre de Moraes teve nesse momento de conseguir uma decisão unânime, porque está albergado por uma turma integralmente formada por ministros indicados pelo Lula, não estaria presente. Ele teria, no mínimo, de aceitar uma divergência com ministros dissidentes que decidiriam de acordo com o direito e não de acordo com a ideologia do Lula.